Os Estados Unidos registraram mais de 50 mil casos novos em 24 horas da doença do coronavírus de 2019. É uma alta de 21% em 2 semanas. O contágio aumenta ou é elevado em 44 dos 50 estados americanos. O país tem 8 milhões de casos e 220 mil mortes. Cerca de 5 milhões e 200 mil americanos se recuperaram, 450 mil foram hospitalizados. Alguns enfrentam sequelas, outros recebem contas de hospital formidáveis. A maior que eu vi até hoje foi de 1 milhão e 800 mil dólares, cerca de 10 milhões de reais. Tem também 52 mil dólares por transporte de helicóptero, o que dá cerca de 290 mil reais. O presidente Donald Trump atacou o principal epidemiologista do país. O Dr. Anthony Fauci não gostou de ser citado fora de contexto numa propaganda para parecer que elogia a ação de Trump no combate à pandemia. O Dr. Fauci pediu para ser retirado da propaganda do presidente. Ele serviu a 7 presidentes dos Estados Unidos e nunca se envolveu em política. Mas o que mais irritou Trump foi a crítica a seus comícios, que reúnem multidões sem máscara nem distanciamento, e eventos como a apresentação na Casa Branca da juíza Amy Coney Barrett, nomeada para a Suprema Corte, que ajudaram a propagar a Covid-19. Com mais 354 mortes e 12.220 casos novos registrados nesta terça-feira, o Brasil chegou a 151.063 mortes, 151.063 mortes e 5 milhões e 115 mil casos confirmados. Pelas previsões da Universidade de Washington em Seattle, o Brasil deve chegar a 180 mil mortes até o fim do ano, se forem mantidas as medidas de isolamento social e o uso de máscaras. Senão, o total de mortes será ainda maior. No mundo inteiro, já são mais de 38 milhões de casos e 1 milhão e 90 mil mortes. Mais de 28 milhões e 850 mil pacientes foram curados e quase 70 mil, um pouco menos de 70 mil, estão em estado grave. A Índia teve nesta terça-feira uma queda no número de casos novos para 55.342, ficou um pouco acima dos Estados Unidos, que registraram 54.403 contágios. As mortes na Índia também caíram para 706. A Índia tem quase 7.240.000 casos confirmados e 110.617 mortes. A Rússia teve um recorde de 13.838 casos novos num dia, tem mais de 1.300.000 casos e, oficialmente, quase 23 mil mortes. O líder da oposição no Reino Unido, Keir Starmer, propôs um novo confinamento nacional por 2 ou 3 semanas para conter o aumento na contaminação. O Reino Unido registrou mais de 17.234 casos e 143 mortes em 24 horas. É o maior número de mortes num dia desde junho. Há mais pessoas internadas com a Covid-19 hoje nos hospitais britânicos do que em 23 de março, quando o país entrou em quarentena. Até agora, o Reino Unido registra 635 mil casos e 43 mil mortes. O primeiro-ministro Boris Johnson criou uma avaliação que considera o médio, alto ou muito alto risco de pegar coronavírus. Por enquanto, só Liverpool está na categoria muito alto, mas a grande Manchester e o condado de Lancaster podem ser os próximos. A Escócia já adotou medidas mais duras e a Irlanda do Norte deve fazer o mesmo. A Irlanda do Norte deve fechar as escolas por 2 semanas. Na Itália, o primeiro-ministro Giuseppe Conte baixou o decreto que entra em vigor em 24 horas, proibindo festas em clubes, restaurantes e ao ar livre. O governo italiano desaconselha festas e reuniões em casa com mais de 6 pessoas. Os casamentos terão um limite de 30 pessoas. Os bares e restaurantes vão ficar abertos até a meia-noite e não poderão servir bebidas a pessoas em pé
depois das 9 da noite. Os passeios escolares estão proibidos, assim como os esportes amadores, a não ser com autorização das federações. Em eventos esportivos, há um limite de 1.000 pessoas em estádios abertos e 200 pessoas em ambientes fechados. A máscara é aconselhada dentro de casa quando houver gente de fora. A Itália teve 6.000 novos casos no sábado. O governo descartou a possibilidade de um novo confinamento. Na França, 90% dos leitos de terapia intensiva de Paris podem estar ocupados na próxima semana. A Holanda registrou perto de 7.400 infecções em 24 horas. O primeiro-ministro Mark Rutte anunciou um confinamento parcial. Os cafés, bares e restaurantes vão fechar por 4 semanas. A República Tcheca notificou 8.500 casos novos no sábado e a Polônia mais de 5.000 casos num dia pela segunda vez. O craque português Cristiano Ronaldo pegou o coronavírus. Ele não tem sintomas e está isolado. Não joga nesta quarta-feira contra a Suécia pela Liga das Nações, a fase classificatória da Euro 2020. A fase final foi adiada para 2021. A China vai testar os 9 milhões de habitantes de Qingdao depois de 12 casos de transmissão local detectados na cidade. As importações da China cresceram 13,2% em setembro na comparação anual. É a primeira alta desde junho. Em agosto, houver uma contração de 2,1%. As exportações avançaram 9,9%, o melhor resultado desde março de 2019, graças ao aumento da demanda em mercados como a Europa e os Estados Unidos, o que agora correm o risco de perder o ritmo da recuperação por causa da ameaça do contágio. O saldo comercial chinês caiu de 59 para 37 bilhões de dólares no mercado interno. A venda de carros novos cresceu pelo terceiro mês seguido em setembro, num ritmo de 7,4%, maior do que um ano atrás. Para 1.940.000 veículos, o valor total das empresas cotadas nas bolsas da China passou pela primeira vez de 10 trilhões de dólares, cerca de 58 trilhões de reais, em outro sinal de recuperação da segunda maior economia do mundo. A China deve ser a única grande economia do mundo a crescer em 2020, 1,9%, de acordo com a última previsão do Fundo Monetário Internacional, que revisou suas expectativas e, para a economia mundial, prevê agora uma queda de 4% neste ano. Será o pior ano para a economia mundial desde a Grande Depressão de 1929 a 1939. O Brasil deve recuar 5,8% menos do que os 9% da previsão anterior. A perspectiva econômica mundial do FMI alerta para os prejuízos econômicos de longo prazo causados pela pandemia, como a queda nos padrões de vida das classes média e baixa e o aumento dos impostos sobre os ricos e as empresas para financiar os gastos públicos gerados pela Covid-19. A diretora de pesquisas econômicas do fundo, a economista Gita Gopinath, advertiu que a recuperação será longa, desigual e incerta. A Organização Mundial do Comércio reduziu para 9,2% sua expectativa de contração do comércio internacional em 2020. A previsão anterior variava de 12,9% a 32%. O líder da maioria republicana no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell, disse que o pacote de estímulo à economia do país do Senado deve ficar em torno de 500 bilhões de dólares. Na Câmara, a maioria democrata aprovou um plano de 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. No Reino Unido, a taxa de desemprego subiu para 4,5%. Cerca de 153 mil vagas de emprego em tempo integral foram fechadas de junho a agosto. 202 mil empregados em meio expediente perderam o emprego, assim como 240 mil autônomos e 34 mil empregados temporários.
O Peru reabriu ao público as ruínas da cidade sagrada inca de Machu Picchu. O país apresenta o maior número de mortes por habitante no mundo. Portugal reabriu o Santuário de Fátima. O órgão regulador da Rússia aprovou a vacina Sputnik V ou Sputnik V para uso em pessoas acima de 60 anos, menos de 2 meses depois do início dos testes em seres humanos. A Johnson & Johnson suspendeu temporariamente a terceira fase de testes de uma vacina por causa de uma doença não explicada em um dos participantes da experiência. No mês passado, o laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford, na Inglaterra, suspenderam os testes da terceira fase de sua vacina quando uma participante teve um caso de mielite e ficou com dificuldade para caminhar. Os testes foram reiniciados, menos nos Estados Unidos. Um caso de reinfecção foi diagnosticado no estado americano de Nevada. Um homem de 25 anos pegou a Covid-19 2 vezes e na segunda vez a doença foi pior. Mais uma vez, as questões sem resposta são: quem pegou a Covid-19 fica imune? E se fica, por quanto tempo? Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara se tiver mesmo de sair à rua, e muito obrigado pela sua atenção.